Bom dia, pessoal. Então vamos começar a aula de hoje, né? Seria a nossa segunda aula de quinidária, que o assunto justamente ele vai discutir um pouquinho sobre a biodiversidade do grupo, né? A filogenia, a classificação, e esse é o escopo da nossa aula de hoje. Né? Na aula passada nós vimos as características gerais do grupo, né? Como é que funcionava a parte externa, que revestia, a parte interna, né? Que a função principal é de gerir. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho sobre a classificação do grupo, a biodiversidade propriamente dita do grupo. Vamos passar. Primeiramente eu estou apresentando para vocês uma filogenia do grupo, né? Que é justamente a gente mostra, né, qual é o parentesco do grupo numa forma geral. Essa é a filogenia que eu consegui recuperar do livro, se eu não me engano, foi do Brusca e Brusca, né? Que é o livro mais recente. E aqui a gente consegue ver quinidários divididos em dois principais grupos: Anthozoa, que é um grupo mais basal, né? Foi o primeiro grupo a surgir dentro dos quinidários, que tem uma característica bastante interessante, que é não possuir medusa, então aqui não existe alternância de gerações. E finalmente um grupo chamado de Medusozoa, que, como o próprio nome diz, é um grupo que possui como característica a medusa na fase de vida, né? Em alguma fase de vida eles vão ter essa fase de vida medusoide. E aqui nós temos outros dois grupos, né, que estão com interrogação, que não se sabe ao certo, né, onde é que eles se enquadram dentro dessa realidade que foi posta aí para a quinidária. Que são dois grupos, né, de quinidários parasitas que recentemente foram inclusos dentro de quinidária. Então aqui a gente tem uma filogenia explicando como é feito nesse agrupamento. Então, na verdade, é pelo compartilhamento de características que você consegue perceber, né, que esses animais estão juntos. Então a gente vai ver aqui, né, forma do corpo polipóide, presença de quinidócito, a gente vai falar sobre isso mais tarde. A presença de uma larva plânula é compartilhada por todos, né? E uma boca circular rodeada por tentáculos sólidos. Então todos esses aqui vão apresentar isso. Aí aqui Anthozoa, né? Eu vou ter sifonoglife, que é um canal ciliado, que eu vou explicar mais adiante, faringe, simetria hexarradial e o tubo digestivo sempre com septos. Então isso é uma característica de Anthozoa. Pólipo primário oco com tentáculos ocos, aqui é uma característica que vai ser compartilhada por todos esses quinidários. E aí vem, ó, Staurozoa, plânula rastejante sem cílios, é uma característica dela. Sifozoa, estrobilização, a gente vai falar sobre isso também. Cubozoa, tem olhos complexos, tem um velário, medusa com o corpo cúbico. E aí a gente já entra aqui em hidrozoa, né? Que você tem véu na medusa, medusa produzida por brotamento lateral. E aí você vai tendo a definição dos grupos, né? Eu estou falando as características aqui, a gente comentou algumas delas na aula passada, mas é só para mostrar para vocês como é que é feito esse diagrama de parentesco, né? Que é a sistemática filogenética, para mostrar quais organismos estão evolutivamente mais próximos dos outros, né? Mas ao longo da aula a gente vai explicar cada uma dessas características que surgiu, que apareceu nesses grupos. Bom, então essas são duas filogenias, né, que é justamente isso, esse diagrama de parentesco, essa genealogia deles. E essa aqui foi, se eu não me engano, um trabalho publicado em 2018. Eu vou deixar lá depois no material escrito, o artigo certinho, que ele já mostra os quinidários distribuídos, né, divididos em três grupos. Anthozoários, que seria o grupo dos quinidários sem a medusa. Medusozoa, que seria o grupo dos quinidários com medusa, né, que formam a medusa como parte do ciclo de vida. E um novo grupo que vai albergar todos os parasitas, né, que é um endoquinidozoa. Esse trabalho ele fez essa hipótese de classificação com base na filogenia molecular, né? Então foi extraído caracteres moleculares e mostrou, né, que esses dois grupos de parasita aqui eles tinham uma relação filogenética forte e eles acabaram sendo classificados num único clado, né? Agora, qual é o tipo de nomenclatura que isso vai receber? Isso varia de autor para autor, é uma coisa que ainda não está bem estabilizada, né?
Mas essa classificação ela propõe Anthozoa como um subfilo, Endoquinidozoa como um subfilo e Medusozoa como outro subfilo, né? E a hipótese evolutiva é que essas espécies parasitas tenham perdido a estrutura da medusa, né, propriamente dito, né? Então perderam várias estruturas como uma adaptação ao parasitismo, que é uma coisa extremamente comum que a gente vê dentro do reino animal. Então vamos falar um pouquinho sobre a biodiversidade dos grupos, né? Anthozoa é o grupo mais diverso, né? Vocês veem que tem mais de 50% de todas as espécies, né? E isso tem alguma explicação bastante interessante. Como ele não tem uma fase de vida medusóide, ele depende só da sua fase de pólipo, ele vai ter uma distribuição mais restrita. Eu expliquei isso para vocês, né? Porífera e quinidália, eles têm larva licitotrófica, que seria uma forma de dispersão. Se o adulto ele é fixo, se ele é sessi, se ele vive no mesmo ambiente, dificilmente ele vai ter uma ampla área de distribuição. Então, qualquer organismo que consiga se afastar, ele vai passar por um processo de especiação, né, e não vai manter o fluxo gênico com aquela população original, o que gera o processo de especiação. Como eu expliquei para vocês lá na primeira aula, que a gente falou um pouquinho sobre as espécies. Então, por isso, ele tem essa facilidade de ter realmente uma maior biodiversidade. E aí a gente começa a comparar com outros grupos, né? Cifozoa e Cubozoa, que são os que têm as medusas com maior poder de natação, são grupos que têm uma biodiversidade bem menor, né? Nós temos apenas 270 espécies. Mixozoa, que é um clado parasita, né, de vertebrados, principalmente peixe, já tem realmente uma biodiversidade muito grande, né? Porque o próprio parasitismo, às vezes, ele estabelece uma relação ecológica interessante com o hospedeiro, e no caso deles, os hospedeiros são peixes, né? Então eles têm grande capacidade de locomoção, daí você tem uma grande biodiversidade. E finalmente Hidrozoa, que é um grupo também bem sucedido e que também tem uma biodiversidade considerável, né? Não tão grande como o Anthozoa, né? Eles também vão apresentar medusas, né? Mas as medusas são menores, não tem tanta poder de natação como, por exemplo, de Cifozoa, mas eles conseguiram realmente conquistar um grande número, né? Então vamos começar pelo início, né? O grupo mais basal, o Anthozoa. Acredita-se filogeneticamente que os primeiros quinidários que surgiram eram pólipos, todos eles eram pólipos, e os anthozoários aí são, de longe, né, o grupo mais antigo dentro de quinidários, né? Foi o primeiro quinidário a surgir na face da Terra. Então vamos falar um pouquinho sobre as características, né? Uma característica marcante de anthozoário é ter justamente seu tubo completamente septado, né? Então a gente numa aula prática a gente consegue identificar o que é um anthozoário pelo septo, né? A gente consegue ver o pólipo completamente septado. Eles vão ter uma faringe com projeção da ectoderme para dentro dessa faringe, faz sentido isso, né? Porque a faringe é o ponto de entrada ali dos alimentos, então ele tem que ter essa proteção. Sifonoglifes são canais ciliados, né? Eu expliquei na aula passada a questão da alimentação via muco, né? E é o sifonoglifo, que são esses canais ciliados, que vai fazer com que esse muco, né, que os anthozoários se alimentam, vá para dentro ali do pólipo. E ele vai exibir também uma simetria birradial, né? Então, radial ou birradial, sempre essa simetria que faz lembrar um pouquinho esférico, né? São mais de 6.100 espécies descritas, né? Alguns autores dizem até que já chegou próximo dos 7.000. E a característica principal de Anthozoa, que vai discernir de qualquer outro grupo, é que ele vai ter a fase de vida apenas pólipo. Eu acho que na aula passada eu comentei para vocês que os quinidários eles têm a tendência de reproduzir assexuadamente na fase de pólipo e sexuadamente na fase de medusa. Só que isso não é uma lei, não é uma regra, né? Anthozoa, né, ele vai fazer a reprodução assexuada e também vai fazer a reprodução sexuada sem problema nenhum. No disco oral você vai ter sempre uma coroa de tentáculos com a boca, né, que aqui vai ser chamada de hipostômia, né? E a faringe
ela é capaz de fazer um processo, né, de retração, né? Por isso que tem invaginação da epiderme ali, e você vai ter a cavidade gastrovascular com mesentérios e bastantes filamentos ali dentro. A mesogleia ela pode conter amebócitos, né? A gente já falou, né, que esses amebócitos são macrófagos ativos, né? Em esponja eles eram chamados de arqueócitos, aqui não, ele já recebe esse nome mais genérico que é amebócito. Nós vamos ter quinodócitos também na gastoderme, a musculatura retratora na gastoderme é muito importante, né? Porque às vezes o pólipo está ali, chegou um peixe, algum predador, ele consegue retrair completamente seus tentáculos para dentro e se proteger de um possível ataque ali de um peixe ou de qualquer predador que esteja importunando o animal. As gônadas são de origem gastrodérmicas, né? Então no caso dos antozoários, as gônadas vão estar sempre na parte de dentro do animal, e a fecundação pode ser tanto interna como externa, né? Isso vai depender da espécie. Então aqui o ciclo de vida do antozoário, né? Você tem a reprodução assexual, que se dá normalmente por fissão do tubo ou brotamento, né? Você pode ter um brotamento lateral do tubo e dali o bicho sair. Ele pode se dividir ao meio, né? E cada uma dessas metades regenerar e gerar um novo animal. E nós temos a reprodução sexual, que consiste de liberar os gametas na água, né? Se for uma fecundação externa, você vai ter a liberação de ambos os gametas. Se for interna, apenas do esperma na água. E aí vai ocorrer a fecundação, que vai gerar uma larva chamada de plânula, né? Isso é uma sinapomorfia do grupo, ou seja, uma característica que vai ser compartilhada por todos os indivíduos do grupo, né? Dos quinidários propriamente dito. Essa plânula vai procurar um ambiente que seja bacana para ele se desenvolver, vai fazer metamorfose para gerar um novo indivíduo. Um detalhe da plânula, assim como as larvas de esponja, também vai ser uma larva lecitotrófica. O que quer dizer? Que ela é incapaz de se alimentar, né? Ela vai passar toda a sua fase de vida em larva com o objetivo apenas de se locomover para encontrar um local para se assentar, e depois ali vai passar pelo processo de metamorfose que vai gerar, né, o adulto. Esse vídeo é bastante interessante. Eu vou tentar ampliar ele aqui, que ele mostra justamente a liberação de larvas, né, no ambiente. Então vocês estão vendo aqui que é um ambiente completamente sincronizado, né? Então o organismo ele começa a liberar realmente uma quantidade absurda, às vezes, de larvas ou de óvulos, né? Então isso é liberado no ambiente, né? Então aqui a gente está vendo em detalhe, né, essa liberação da larva, né? Então do pólipo, de dentro do pólipo, né, como realmente as gônadas são gastrodérmicas, ele vai sendo liberado no ambiente, e aí ele vai sendo levado pela corrente de água, né? Isso é uma característica já de antozoo. Então está ali no meio do plâncton, a larva, né? Ela tem um batimento ciliado, e finalmente ela vai encontrar um ambiente para se metamorfosear. Então ali ele se metamorfoseou, e vocês estão vendo que foi gerada ali uma colônia, né? Na verdade, desses indivíduos que foram passando por esse processo de metamorfose. Bom, vamos falar um pouquinho de classificação. Então, dentro de antozoário, que é o grupo mais diverso, nós temos basicamente 3 subclasses, né? A classe Hexacorallia, tem essa característica de ter tentáculos e septos sempre em múltiplos de 6, mas não começa por 6, começa por 12, então pode ter 12, pode ter 18, pode ter 24. A gente tem a subclasse Octacorallia, como o próprio nome está dizendo, os tentáculos sempre vão ser em número de 8, os septos também. E nós temos a ordem Ciliantaria, que anteriormente ela fazia parte, né, esses indivíduos, de Hexacorallia, mas viu características únicas, né, que levaram esse grupo a realmente esse status de subclasse. Então vamos falar rapidamente de cada um desses grupos, só para vocês conhecerem a biodiversidade, né? Não é o intuito nosso que vocês decorem a característica de cada um, mas é interessante que vocês conheçam a biodiversidade.
Bom, a primeira ordem é a Actinária, que é a ordem das anêmonas, né? Então são um organismo conhecido, né, da população de uma forma geral. Ela vai ser sempre um pólipo solitário, nunca colonial. Vai viver presa aos substratos, pode se enterrar, podem ser comensais. Normalmente ela vai ter de 1 ou 2 canais ciliados, que são chamados de sifonogrifes. E o esqueleto vai ser hidrostático, né? Através dali vai processar troca gasosa, excreção, etc. A segunda ordem é a ordem zoantídea. Então, quando a gente vai na praia aqui em Pernambuco, né, numa forma geral, você consegue ver facilmente isso ali nos recifes bem rasos, né? Umas estruturas verdinhas e dessa cor aqui caramelo. Esses são os zoantídeos, né? Ele tem uma característica bastante interessante, que é o corpo ele é dividido, né, em estolões. Então existe uma comunicação entre esses organismos ali por baixo. E eles também vão ter o canal ciliado, né, para transporte de muco. Aqui nós temos os estolões, né? Então um pólipo se conecta com o outro, de forma que se você mexer com um pólipo, você pode ter uma resposta, né, na colônia inteira. Ordem Coralimorfária. São uma espécie de anêmonas solitárias e coloniais, mas são um pouco diferentes, porque elas têm estruturas muito parecidas com os corais. Só que elas não têm propriamente dito um esqueleto calcário, que é uma coisa que vai definir lá os corais, né? A ordem dos corais, que é a Escleractina. E, diferentemente dos outros, ele não tem a sifonogrifo, que são os canais ciliados. Escleractina. Então essa ordem é importantíssima, né, para a formação dos recifes de corais, que vai ser a ordem que vai reunir os corais pétreos, né? Então uma coisa que é muito comum, né, você vê aquela estrutura, na verdade a parte viva, né, dos escleractíneos, ela vai ocorrer só na parte de cima ali do coral, né? O resto basicamente é o esqueleto de carbonato de cálcio que foi secretado ao longo de muito tempo. Então por isso que a gente tem que preservar, tomar o maior cuidado, né? Quando a gente entra no Recife, jamais deve pisar nesses animais, porque você causa um dano ali, muitas vezes irreversível, né? Lembrando que a parte viva mesmo é uma fina camada que vai estar ali junto da superfície desse coral, né? O crescimento vai ser sempre por brotamento, né? E existe uma conexão entre esses pólipos ali internamente, né? Então aqui a gente tem vários esquilactíneos como exemplo. Agora a gente tem a subclasse sedentária. A sedentária ela tem uma característica que é bastante interessante, que é o pticocisto, que seria o terceiro tipo de icnidócito, né? A gente viu na aula passada que nós temos 3 tipos, né? A gente tem o nematocisto, que é aquele que tem um arpão, que injeta o veneno, que causa toda a problemática. A gente tem o espirocisto, que é aquele que é responsável por colar, né, grudar, que é muito comum principalmente nas anêmonas. E nós temos o pticocisto, que é exclusivo dessa subclasse. Então ele ajuda tanto no processo de adesão como no processo da construção do tubo do sedentário, né? Então todas essas anêmonas tubículas, vocês sabem, né, que tem essa formação de tubo, vão pertencer a esse grupo aí dos sedentários. A gente tem a ordem Gorgonácea, que é um bicho bastante interessante, né? Então para os leigos isso aqui é um vegetal, e às vezes até para os biólogos também, né, é complicado você reconhecer que isso é um animal, mas é um animal porque ele se alimenta e ele não faz fotossíntese. Então esses são os 2 argumentos que a gente pode dizer claramente que é um animal. Eles vão ter sempre 8 septos completos, né, que a gente já está dentro do grupo dos octocorais. E uma característica bastante interessante é que ele vai ter o corpo que vai ser unido por uma proteína chamada de senênquima, né? Então essa proteína vai unir, vai fazer todo o arcabouço do corpo das gorgônias, e ela vai ter uma estrutura parecida com as espículas da esponja, né? Que são os escleritos. Então esses escleritos junto com o senênquima que vão basicamente formar o corpo todo da gorgônia. Ordem estolonífera. Eles na verdade eles vão formando, né, colônias em estolões, sempre grudados um no outro. Isso é uma característica do grupo. Já em Telastácea, são animais realmente belíssimos, e eles têm como uma característica
que é bem marcante, que é justamente ramificações laterais dos seus tentáculos, né? Então isso é uma característica de telastácia. É interessante que essas ramificações laterais elas aumentam, né, a capacidade desses tentáculos de prender as presas. Penatulácea parece realmente um bicho de outro mundo, né? Na verdade é um quinidário colonial, onde cada pontinha branca que vocês estão vendo aqui seria um pólipo, né? Eles têm uma adaptação principalmente para substratos moles e tem um grande polimorfismo na colônia, né? Então você vão ter divisões de tarefa entre os zoóides, né? A gente tem os gonozoóides, que são responsáveis pelo processo, por exemplo, de reprodução, e assim vive a colônia. Embora seja um bicho bastante diferente, né, diferentão assim, eles são extremamente comuns, né? Na foz do Capibaribe a gente tem, por exemplo, esse gênero aqui, que é o gênero Renila. Muito comum na foz aqui do Capibaribe, né? A gente já realizou alguns arrastos e conseguiu coletar alguns exemplares que estão lá na nossa coleção da UFPE, mas que infelizmente esse semestre nós não teremos acesso. Alcionácea, né, que seriam os corais moles, e tem essas características, com formas irregulares, incrustâncias, e eles também podem ter espículas calcárias embebidas no seu senênquima, né? É uma característica que vai dar uma maior rigidez também para o animal. Bom, então a gente viu de uma forma muito rápida, né? A nossa intenção é que vocês não precisam ficar nessa paranoia de ter que decorar a ordem do grupo, né? Mas é entender a biodiversidade pelo menos dos grandes grupos, entender qual é a diferença, o que é importante para a Anthozoa, o que é importante para os grupos, para as classes, né? Propriamente dito. Então vamos falar agora do outro grupo bastante importante, que vai ser o grupo dos Medusozoa, né? Então aqui a gente tem uma história evolutiva bastante interessante, né? A gente tem a primeira divergência, né? Acredita-se que o ancestral desse grupo foi um ancestral anthozoário, que passou a ter a medusa no seu ciclo de vida. Então o grupo mais basal dentro de Medusozoa parece ser Hidrozoa, que foi o primeiro aqui a diversificar, a espalhar, né, na árvore. E aqui você teve uma mudança que separou, por exemplo, desse táxon de parasitas que é o Endoquinidozoa. E aí você formou um grupo juntando os três principais grupos, né, sem ser Hidrozoa, que é Staurozoa, Cubozoa e Sifozoa. Staurozoa separou e finalmente a gente vai ter Sifozoa e Cubozoa aqui separado. A gente vai falar sobre cada um desses grupos agora, tá bom? Então qual é a característica geral, né, que a gente pode perceber de Medusozoa? Surgiu o processo da medusa no ciclo de vida, o que criou várias oportunidades para esses organismos que eu vou falar um pouquinho mais adiante. A presença do quinidocílio, que é um gatilho de disparo do nematocisto, coisa que não ocorre, por exemplo, em Anthozoário. E a gente vai ter o arranjo linear da molécula de DNA mitocondrial, né? Isso é uma característica, né, que vai separar do DNA circular que a gente vê lá em Anthozoa. Então vamos ver algumas características, né? Então todo o hidrozoário, né, da classe Hidrozoa, ele é definido, né, por ter um crescimento, um brotamento sempre lateral ao tubo, né? A gente pode ver isso aqui em Hidra, né? Então o brotamento vai ser sempre lateral, nunca na parte terminal do tubo, na parte de cima do tubo. Isso é uma característica aí que você consegue separar Hidrozoa, por exemplo, de Sifozoa e Cubozoas, que vão ter o brotamento sempre terminal. E a presença do véu, né, que é uma estrutura interessante na medusa, porque ele vai aumentar justamente a jato-propulsão. A gente consegue perceber aqui que você forma uma boca e você tem uma estrutura membranosa aqui, que é justamente o véu. Bom, então quem são os hidrozoas de uma forma geral? São organismos aquáticos, nós temos cerca de 4.000 espécies descritas, né? Então é o primeiro grupo que vai exibir metagênese, que é o processo de alternância de gerações. Vai ter a fase de vida pólipo, que vai ser sempre fazer a parte de reprodução assexuada, né? Isso é lógico, né, quando ele tiver medusa, enquanto que a fase sexuada normalmente está atribuída à medusa.
eles são o único grupo que não vão ter células trafegando na sua mesogleia, que é aquela substância intermediária entre ectoderme e a gastoderme. Vão ter órgãos sensoriais, né, ocelos estatocistas, sempre separados. O pólipo vai ser uma cavidade gastrovascular indivisa, né, diferentemente lá de que a gente viu em entozoário, que tinham vários septos, a cavidade de hidrozoa sempre ela vai ser oca. Né? Isso é uma adaptação porque são organismos que tendem a não ser muito grande. Então a cavidade gastrovascular deles, como ela já é pequena, eles simplesmente ela é completamente indivisa para facilitar esse processo de digestão. As gônadas, diferentemente de entozoa, vão amadurecer na epiderme, em vez de ser na gastoderme. Então vamos ver aqui, é o grupo que diversificou também em ciclo de vida, né? Então a gente tem um ciclo de vida clássico da alternância de gerações aqui. Você tem a larva, que você tem a presença do ovo, né? Desculpa, você tem a medusa, que faz a reprodução sexuada, fecundou, gerou o ovo. Aqui você tem a plânula, né, desenvolvida do ovo. Essa plânula ela vai gerar um pólipo. Esse pólipo vai se desenvolver, vai fazer brotamentos laterais. E de cada broto lateral aqui, você vai dar origem a uma medusa. Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês bastante claro, né, nesse ciclo, é que existe um ponto-chave aqui que é justamente uma adaptação para uma situação hostil do organismo. Por quê? Porque a maior parte, a gente já viu até nas esponjas que a larva ela tem realmente uma taxa de sobrevivência muito pequena. Né? São organismos que têm uma quantidade de alimento limitada, ele não é capaz de se alimentar, ele tem que achar o local exato para dali ele se desenvolver. Isso acontece também no caso, os quinidários. Então qual é a estratégia? Para cada larva que consegue se assentar e se transformar num pólipo, você vai ter, no mínimo, dezenas de indivíduos, né, lançados como medusas jovens. Isso é uma estratégia muito interessante porque potencializa, né, a chance de sobrevivência. E isso faz com que o bicho, né, esteja aí até hoje, né, há mais de 600 milhões de anos. Justamente essa capacidade de se multiplicar ao longo do ciclo de vida. E esse é um ponto-chave que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que não é exclusivo de quinidária. A gente vai ver muito isso mais adiante, quando for comentar, por exemplo, dos parasitas, né? Que normalmente tem ciclo de vida, às vezes, com múltiplo hospedeiro. Então, toda vez que você tem uma mudança de hospedeiro, você vai ter alguma fase da vida que você vai ter o processo de multiplicação. Fiquem atentos com isso, tá bom? Mas alguns hidrozoas não se conhece pólipo, então ele vai viver todas as fases de vida como medusa. Então a medusa vai fazer também reprodução assexuada, existe brotamento em medusa, e a medusa vai continuar fazendo seu processo de reprodução sexuada. E aqui finalmente a gente tem alguns hidrozoas que não tem medusa, como por exemplo a hidra. A hidra, não sei se vocês lembram dela, é um quinidário de ambiente de água doce e que não tem medusa. Aí uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, normalmente em tais aulas, é já que ele não tem medusa, por que ele não é classificado como um antozoário? Né? Aí as pessoas ficam pensando, poxa, mas ele não tem medusa, por que não classifica ele como antozoário? E pior, ele tem tanta moral que o nome da classe toda é hidrozoa, que foi uma homenagem justamente às hidras. Para vocês terem uma ideia, a hidra é tão importante que foi justamente dela, né, que se descobriu a natureza animal dos quinidários. Ela foi o primeiro quinidário que viu que era capaz de se alimentar, de comer, de pegar organismos. Aí eu vou responder para vocês por quê. Né? A hidra ela se desenvolveu num ambiente de água doce que são necessárias diversas adaptações para aquele tipo de ambiente. Vamos supor que a hidra, a população viva na cabeceira de um rio, por exemplo. O que ia acontecer se ela tivesse uma fase de medusa? Ela ia ser levada rio abaixo e não ia com certeza rolar um processo de pororoca, né, da hidra. Né? A hidra não ia conseguir subir o rio, né, como o salmão faz, para desovar lá na cabeceira do rio. Né? Ela não tem esse poder de natação. Então, ao longo do tempo, foi selecionado organismos que perderam, ao longo do processo evolutivo, essa fase de medusa. Então, só as hidras conseguiram, no caso, ocupar esse tipo de ambiente. Né? Então, foi uma adaptação, né,
uma perda de estrutura originada pelo processo, selecionada pelo processo evolutivo. Bom, então aqui eu vou falar rapidamente, só para vocês também terem uma ideia, né? Não é para decorar esses nomes. A gente tem a leptomedusa, que tem hidróides tecados, então eles formam tipo uma teca, né, em cima do hidróide, uma característica desse grupo. A gente tem a antomedusa, que é um grupo bastante importante, onde a gente tem a hidra, né? A gente tem esse videozinho aqui da hidra se alimentando. Aqui no caso ela está se alimentando de uma larva de mosquito, né? Então ela tem seus tentáculos cheios de quinidócitos aí, cada bolinha dessa brilhante é um quinidócito. E ali provavelmente o veneno já está operando e matando a larva de mosquito, que vai ser digerida ali pela hidra. A gente tem outros grupos importantes como a milépora, né, alcicornes, que é o único hidrozoário que vai construir recifes de corais também, porque tem o esqueleto calcário, né? E eles são extremamente comuns aqui no litoral do Nordeste e causam queimaduras bastante consideráveis também, né? Tem um nematocisto bem forte, com a toxina bem forte. E aqui a gente tem outros, né, para vocês irem observando outros indivíduos dentro desse grupo aí, dos atecados. Traquimedusa, ela tem um pendúculo gástrico, né? Então aqui você tem um velário, mas a boca ela basicamente ela cai para fora do velário. Isso é uma característica morfológica desse grupo. E limnomedusa, né, que tem pólipos bem pequenos e tem larvas lindas, né, natantes, como por exemplo aqui a olíndia, né? Essa aqui é a olíndia sambaquensis, muito comum no litoral lá norte de São Paulo. Sifonófora é um grupo que é bastante notabilizado por serem o maior animal, né, da face da Terra em comprimento, né? Os sifonóforos conseguem atingir animais que são mais compridos que uma baleia, né? Aqui nós temos exemplo, né? Eles fazem toda uma estrutura colonial, né, onde cada pólipo dentro dessa colônia aqui vai responder por si. E eles também têm um pouquinho de fama por causa desse indivíduo aqui, que é justamente a caravela, né? A caravela, diferentemente que muitas pessoas pensam, ela não é uma medusa. Ela é um pólipo, né? Uma colônia de pólipos que se adaptou para o ambiente. Eu acho que tem um vídeo aqui, exato, né? Então, os pólipos desenvolveram várias funções aí, né? Então, essa parte que fica para fora da água, sempre para fora da água, né? Você nunca vai ver esse bicho, por exemplo, mergulhando. É um pólipo flutuador que se adaptou com uma vesícula de gás, que mantém ele sempre na superfície. E a analogia como caravela é perfeita, né? Porque parece um barco, né? Realmente ali no ambiente. E o problema não é esse, o problema é o que está para dentro da água, né? Que são tentáculos que podem atingir até 5 metros de comprimento, né? E o que a gente vai perceber nesses tentáculos é que existe uma divisão de tarefas no tentáculo, né? Ali você tem pólipos que são para arpoar, né? Tem o nematocisto, que são os dactizoides. Você tem o gonozoide, que é utilizado para o processo de reprodução. Você tem o gastrozoide, que é utilizado para o processo de alimentação. Então existe uma divisão de tarefas, né, entre esses pólipos da colônia. E ali ele está simplesmente flutuando, sendo levado ao sabor da corrente, já que ele não é capaz de fazer jato de propulsão, como as medusas. E na verdade a captura ela acaba sendo quase que passiva, né? Ele simplesmente deixa os tentáculos ali balançando na água e pode encontrar algum organismo ali que se dê mal, né? Então a gente vê vários peixes passando ali próximo, né, do tentáculo. Eles não têm nenhuma imunidade, né, como o peixe palhaço tinha. Então ali a gente já viu que algum se prendeu, né? No momento que ele se prendeu, na verdade está sendo injetado toxina nele do nematocisto, que vai recolhendo e atraindo, né, para os outros tentáculos, para ali realmente a situação ficar um pouquinho complicada para ele. Vocês já reparem que o peixe não consegue mais se locomover, né? Então a toxina já está fazendo efeito e a partir dali ele vai ser digerido. Bom, não é só com peixe que o sifonófora pode trazer problemas não, né? A gente tem a foto aí bacana, né, mostrando um acidente, né, do cara que botou o dedo onde não foi chamado. Então esse camarada provavelmente estava nadando e esbarrou com esse organismo.
Então é uma coisa muito comum, né? É difícil às vezes você perceber, principalmente quando a gente está nadando. Existe uma grande chance, né, de entrar em contato com esse organismo e gerar realmente queimaduras bastante feias, né? Uma curiosidade interessante é que lá no Sudeste os acidentes são piores que aqui no Nordeste, né? Eu fiquei intrigado com isso, né? Porque são extremamente comuns caravelas aqui no Nordeste, né? Aqui nas praias de Pernambuco eu já vi várias, inclusive na areia da praia. Mas devido às águas serem mais quentes, parece que ela acaba inativando um pouquinho a toxina. Então a toxina ela queima, causa acidentes, mas não são acidentes tão graves como nas águas frias lá do Sudeste, onde parece que mantém um maior potencial de estrago da toxina. Bom, um outro subfilo dentro de Medusozoa, né? A gente vai ter a classe de Staurozoa. Staurozoas são essas fofas aí, que seriam medusas pedunculadas, né? Alguns autores dizem que são pólipos que fazem lembrar medusa, outros dizem que são medusas pedunculadas. E ela tem uma característica que é justamente uma plânula rastejante sem cílios, né? Então são organismos bastante pequenos e vivem sempre associados, né, às algas. Vocês vão ver que ela está com o pedúnculo sempre preso aí nas algas, né? Então é um grupo que até recentemente, até uns 4, 5 anos atrás, eram considerados como um integrante dentro de Scyphozoa, mas através de estudos moleculares e morfológicos chegaram à conclusão que ela merece, né, o estudo como um grupo à parte, como uma classe à parte, que é justamente Staurozoa. Então vocês conseguem ver aí um pouquinho da biodiversidade nesse vídeo. A partir daqui a gente tem um outro grupo bastante interessante, que é o grupo, né, dos Rhopalióforas. Rhopaliófora é porque surgiu uma estrutura para perceber um ambiente muito interessante que se chama o Rhopalio. O que é o Rhopalio, né? Aqui a gente tem uma vespa do mar, né, que faz parte da classe Cubozoa. A gente vai perceber que o estatocisto, que é aquele órgão que vê o posicionamento do animal mais os olhos, resolveram se juntar num único órgão. O que significa? Significa que essas medusas vão ter um potencial de percepção muito maior do que os outros quinidários. Então, literalmente, o bicho ele percebe mais a sua presa e por isso se torna uma medusa mais ativa no processo de captura da presa. Né? Algumas outras características, né? Os tentáculos vão ser sempre sólidos no pólipo, né? Você não tem a cavidade gastrovascular se esticando para o pólipo. A liberação da medusa vai ser sempre um processo de estrobilização, né? Que vai ser sempre uma fissão terminal, nunca lateral. E a medusa ela vai ter filamentos gástricos, né? Então você vai ver vários filamentos já na medusa, né? Se alongando para dentro dos seus tentáculos. Então aqui a gente está o esquema mostrando o Rhopalio, que tem justamente a parte do estatocisto e a parte que é fotossensível. Bom, então aqui dentro desse esquema fica fácil ver, né? Então a gente tem a presença do Rhopalio, que vai ser uma característica que vai ser compartilhada tanto com o Scyphozoa como com o Cubozoa, né? Então o Hidrozoa a gente não tem Rhopalio, né? O estatocisto e os ocelos vão ser sempre separados, em estruturas separadas, enquanto que aqui não, vai estar tudo juntinho dentro do mesmo grupo. Então a característica geral, normal, aqui a gente já está falando da classe Scyphozoa, né? Não englobando Cubozoa. O pólipo ele vai ter sempre 4 septos, né? Então ele não é igual ao Hidrozoa, que não tem nada, que é oco, e também não é igual ao Anthozoa, que é completamente septado, né? Aqui vai ser sempre número de 4, né? Então a cavidade gastrovascular vai ser sempre tetrapartida, né? Então dessa forma você tem um aumento de superfície para absorção, né, do que ele está se alimentando, e você consegue também congregar um espaço. Então você fica ali no meio termo, né, entre a capacidade de digerir presas grandes e também digerir pequenas partículas, né? Porque você já tem um aumento dessa superfície, né, para fazer a digestão. E a liberação da éfera vai ser sempre por fissão terminal. São exclusivamente marinhos. Nós temos cerca de 200 espécies conhecidas para o mundo. Podem ser solitárias ou coloniais.
A gente tem uma fase de vida que basicamente é pólipo. Do pólipo se desprende a éfera, né, que é essa medusa jovem, que a gente vai ver mais adiante. E finalmente a medusa adulta. Uma coisa bastante interessante é toda vez que você vê uma medusa parruda dentro da água, né, com certeza você está se referindo a um sifozoa. Né? Isso é uma característica taxonômica que você consegue diferenciar de hidrozoa. Existem sifozoários com medusas também mais simples, né? Mas toda vez que ela for grande, né, volumosa, é uma medusa com certeza de sifozoa. A mesogleia tem células circulando, né? Então a gente vai ver os roupalhos, no caso de sifozoários, sempre em número de 8. Né? Imagina aquele guarda-chuva aberto com aqueles ferrinhos. Né? Então nós vamos ter, né, para cobrir todo o diâmetro do animal, 8 roupalhos, que são esses órgãos sensoriais, né, distribuídos equitativamente ao longo, né, do perímetro do animal. Então está aqui o ciclo de vida. Você tem o pólipo. O pólipo ele começa a sofrer fissão terminal, onde dessa fissão terminal você vai ter uma liberação de uma éfera, e a éfera vai dar origem a uma medusa adulta. Então vamos ver esse videozinho que é bem bacana. Então você consegue ver a liberação da éfera, né, por esse processo de estrobilização. Né? Então é uma medusa muito delicadazinha que vai sendo liberada ali no ambiente. E aqui eu gostaria de relembrar para vocês aquele processo da multiplicação. Né? Você tem uma larva que gerou um pólipo, e esse pólipo é capaz de liberar dezenas de éferas. Né? Então é uma estratégia bastante interessante, né, para que você realmente mantenha o ciclo do animal. Né? Então não são todas essas éferas que vão conseguir prosperar, né, escapar de predadores. Né? Mas em poucos meses ela vai se transformar numa medusa adulta, dentro do ambiente, né, como a gente está vendo aqui. Então ela aumenta de tamanho mais de 1000 vezes. Realmente é uma estratégia de vida bem interessante que os sifozoos exibem. Então vamos falar um pouquinho da biodiversidade. Né? A gente tem aqui a Acacia-semastoma, que ela é caracterizada por ter um manúbio dividido em 4 braços orais. Né? Os tentáculos são tão espessos que a gente vai chamar aqui de braços orais. Rhizostoma, ela vai ter os tentáculos orais, os braços orais perfurados, né? Que dá esse aspecto franjado. Coronate, ela vai ter essa característica que você, constricção no umbrella, né, é como se o guarda-chuva do bicho fosse completamente recortado, né, então fica fácil de identificar esse grupo dentro de Sifozoa. E agora, finalmente, vamos falar de outro famoso, né, a galera que gosta aí de documentários de vida selvagem, eles já ouviram muito falar das vespas do mar. Qual a característica exclusiva desse grupo, né? Que é o que a gente chama de sinapomorfia, o que justifica ele ser considerado um grupo separado dos demais. O roupalho dele, né, vai ter olhos com lente, ou seja, ele literalmente é um organismo que consegue enxergar. Né? Enquanto que os outros quinidários eles têm a percepção só do claro e escuro, esse aí ele já consegue ter uma formação de imagem, embora bem rudimentar, mas isso facilita, né, o processo de predação. Eu perdi um vídeo que eu tinha que era impressionante. A pessoa botava um dedo no aquário e o bicho ia em direção ao dedo, então ele consegue literalmente enxergar a sua presa. Vai ter um velário, assim como o hidrozoa, né, que vai facilitar o processo de jato-propulsão, e a medusa vai ser sempre em forma de cubo. Daí o nome, né, cubozoa. São exclusivamente marinhas, a biodiversidade é extremamente restrita, né? Só são 50 espécies conhecidas por mundo inteiro. Vocês vão perguntar, esse bicho só tem na Austrália? Não, tem aqui no Brasil também. Nós temos pólipos solitários ou coloniais, né? Que se transformam em medusa sempre, né, em indivíduo. E aí a gente tem uma mesogleia celular, e aqui a gente vai ter uma redução do número de roupalhos. Né? Se em Sifozoa a gente tinha 8 roupalhos, né? Em cubozoa nós vamos ter 4 roupalhos. Desculpa. As gônadas vão ser de origem gastrodérmicas, assim como em Anthozoa, né? É uma característica compartilhada lá com Anthozoa.
e aqui está o ciclo de vida, né? Então a gente vai ver que a fissão, assim como em Cifosol, vai ser sempre terminal, né? E a liberação da medusa sempre na parte superior ali do pólipo. E aqui nós vamos falar um pouquinho dos acidentes, né? Que são acidentes extremamente comuns, né? Com esses animais. E que podem gerar problemas sérios, né? Então é muito comum, né, que em Recife a gente vê placas de cuidado na água tubarão, e ali a placa de cuidado é para organismos que podem ser extremamente pequenos, como vocês estão vendo ali no potinho ali na mão do camarada, né? São medusas extremamente pequenas, mas que podem causar estragos gigantescos, né? Então tá aqui a marca, né? Algumas espécies têm um potencial de letalidade, em 5 minutos a pessoa morre, né? Então são organismos com veneno extremamente potente, né? São dos quinidários os mais perigosos possíveis. Aqui eu tenho um vídeo que ele mostra justamente isso, né? O bicho predando. Infelizmente eu não pude botar o vídeo inteiro aqui, só botei um fragmento do vídeo, mas vendo que a toxina é extremamente capaz de matar o que ela quiser, né? Então a gente viu ali o peixe já dentro do sino, né? do cubozoa, e aqui a gente vê o peixe se debatendo rapidamente, né? Quando entra em contato com a toxina, e ali já era, né? E aí a pergunta é, por que um bicho tão pequeno ele tem uma toxina tão potente para matar um organismo do tamanho de um humano, né? Não se sabe porque realmente ela teve esse processo evolutivo, né? Mas esse é o fato, né? E as pessoas têm que tomar cuidado com esses organismos. Bom, então a gente já falou sobre o entozoário, falamos também sobre os medusozoos e finalmente nós vamos falar sobre o endoquinidozoo, né? Então essa parte eu, na verdade, estou introduzindo na disciplina agora, que foi uma mudança bem recente isso, nessa confirmação. E aí a gente vai tentar conhecer um pouquinho sobre esses quinidários parasitas. Então, quando eu falei, né, o cara que fez, quando eles bateram o martelo, que realmente fazia parte de quinidário, né, o Mixozoa, eles fizeram essa charge aqui, né, com os outros grupos, dando as boas-vindas, né, para a entrada de Mixozoa dentro de quinidário. Na verdade, essa história ela é um pouquinho antiga, né? Desde há mais de 100 anos já tinham visto que os mixozoários eles tinham uma estrutura muito parecida com o nematocisto dos quinidários. Só que sempre ficou em dúvida. Não, deve ser só uma convergência evolutiva. Inclusive, em determinado momento da história da taxonomia, eles foram considerados, inclusive, como protistas. Protistas unicelulares, né? Que são organismos extremamente pequenos, né, parasitas intracelulares. Então achava-se que era um grupo de protistas, né, que tinha uma característica que era convergente no caso com o quinidário, né? Só que depois, com o advento dos trabalhos moleculares, né, viu que não se tratava de uma convergência, né, mas de sim no processo de especialização do quinidário que desenvolveu, né, essa característica de viver parasitando o organismo. Então, como é que funciona o ciclo de vida, né? Então você tem essa cápsula aqui, que é o quinidócito, né, do mixozoa. Então você vai ter um filamento polar que vai funcionar exatamente como se fosse um nematocisto. Então ele vai ejetar, funcionar um arpão, e isso é utilizado durante o processo lá de invasão dentro do hospedeiro, né? Então ele possui um ciclo de vida um pouco complexo, com reprodução sexuada, que sempre vai ter um hospedeiro definitivo invertebrado. Isso é uma característica bastante interessante, que normalmente, né, quando a gente tem um ciclo de vida bifásico, que envolve 2 hospedeiros, o hospedeiro definitivo normalmente é o vertebrado. Nesse caso, não. Para eles, o hospedeiro definitivo vai ser sempre um invertebrado, que pode ser um anelídeo, né, um poliqueto lá que está no ambiente, ou propriamente um briozoa, que é uma outra espécie de invertebrado que é comum no ambiente marinho. Eles vão utilizar o vertebrado como hospedeiro intermediário, né? Principalmente o grupo dos peixes, né? Os peixes são os mais infectados, mas já se viu em répteis, anfíbios e até em aves e mamíferos alguns casos, né, de mixozoários infestando esses organismos. Então eles vão ter esses mixosporos, que são essas estruturas semelhantes à quinida, que basicamente eles vão
abrir esse filamento, como eu expliquei, e injetar como se fosse um nematocisto. Então aqui tem um ciclo esquemático bem simplificado, porque isso é bem complicado, onde você tem duas fases de vida bem distintas, né? Uma é quando ele sai do hospedeiro definitivo, ele vai gerar uma larva chamada de actinoporo, que vai infectar a brânquia ali do peixe, e ali vai viver no tecido. Ali eles vão passando por um outro processo de metamorfose que vai gerar o mixosporo. Repare aqui na cápsula, né? Que funciona, né? Que a gente tem duas cápsulas que podem funcionar como se fosse nematocisto. Uma das doenças bastante comuns no peixe é essa doença que eles chamam de doença do rodopio, né? Vocês podem perceber. O peixe ele tem alguns danos, né, na sua rede de neurônios e que causa esse problema, e a princípio eu acho que é definitivo, não tem realmente cura não. Então isso pode ser um problema principalmente para cultivos, né, para piscicultura. E outra característica bastante interessante, né, é que recentemente foi descoberto uma característica muito interessante de mixozoa. Eles são os primeiros organismos, os primeiros animais anaeróbicos. Como assim anaeróbicos? Eles não fazem a respiração. Por quê? Porque eles não têm a mitocôndria. Eles são organismos sem mitocôndria. Então eles não precisam de oxigênio para sobreviver. Isso é uma característica bastante interessante que ganhou a mídia, né? Porque é o único animal que realmente não tem mitocôndria e não é capaz de fazer essa respiração, né? Que gera ATP e tudo. Né? E foi um processo de parasitismo que ele foi perdendo várias estruturas, né? Então, por exemplo, ele não tem medusa, ele não tem tentáculo. Então ele foi basicamente, né, nem neurônio ele propriamente teve, né, que foi até uma característica difícil ali no processo de identificação como metazoário, foi justamente a ausência dessas estruturas. Mas, através dos trabalhos moleculares, chegou à conclusão que foi um processo evolutivo que gerou perda de estruturas para adaptação para esse ambiente específico. E finalmente, né, dentro de Endoquinidozoa, nós temos a classe, né, o grupo dos Polypodizoa. Esse grupo é bastante interessante porque a gente diz que é um parasita bastante chique, porque ele vai parasitar principalmente um peixe muito conhecido lá na Europa, que é o esturjão. Eu não sei se todos já ouviram falar nele, mas ele é o peixe que produz o famoso caviar. Né? O caviar nada mais é do que uma iguaria produzida pela ova do esturjão, né? São as ovas do esturjão que são servidas, né, como essa iguaria alimentar. Então eles são parasitas intracelulares desses ovos, né? Dessas ovas. Eles vivem dentro desse ovócito ali, e ali eles vão parasitando, se alimentando disso. E aí quando o peixe ele vai fazer o processo de desova, ele acaba liberando esses parasitas. E uma parte interessante é que ele é capaz ainda de acumular dentro do seu trato digestivo um pouco desse vitelo, desse ovo, né? Até por cerca de 8 dias. Né? Então esses primeiros são liberados em estolão, né? Que é esse grupamento grande, e depois eles vão se separando individualmente e vão formar esse indivíduo que faz lembrar uma medusa. Né? Então quando eles são liberados, eles desenvolvem uma boca e vão começar a se alimentar de pequenos organismos bentônicos ali que vivem no ambiente. Então essa é a fase de vida livre dele, né, onde ele é capaz de se alimentar de outros organismos, e aqui ele vai fazer um processo de reprodução assexuada, e as suas larvas que vão ser capazes de infectar novamente ali, né, novas ovas de esturjão. Então é um ciclo de vida bastante complexo, né? A gente não sabe ainda qual o mecanismo que a larva chega no peixe, mas sabe-se que é a partir desse processo da reprodução sexuada e geração de larva que gera novas infecções nos esturjões, né, e em outros peixes do mesmo grupamento ali. Bom, gente, era isso que a gente tinha para conversar sobre quinidário, né? Então desejo a vocês um bom estudo aí.